Que a paz e a graça do nosso Senhor seja contigo nesse dia. E hoje nós vamos trazer uma reflexão que se encontra no livro de Números, capítulo 13, que fala onde Moisés envia os espias ali para espiarem a terra prometida que o Senhor tinha prometido a eles. O Senhor pede a ele que envia um homem de cada tribo, no total sendo 12 homens, e esses homens vão até essa terra. E eles ficam ali aproximadamente 40 dias. No final de 40 dias, eles retornam com um relato sobre a terra, falando da produtividade da terra, de como a terra produzia bons frutos. E ali eles começam a dar detalhes de quão produtiva era a terra. A terra, de tão produtiva que era a terra, que um cacho de uva precisou de 2 homens carregar, de tão grande que era o cacho de uva. E eles trazem esse relato a Moisés. Porém, o relato não ficou somente na produtividade da terra, o quanto a terra era boa, em mostrar o quanto a terra era boa, mas sim, também eles viram homens ali poderosos, gigantes nessa terra. Eles falaram para Moisés: a terra é boa, é produtiva, mas há homens valentes que habitam ali. A cidade é toda fortificada, há gigantes. Nós não vamos conseguir ter acesso a essa terra devido ao povo que habita nela. Nós não vamos conseguir lutar contra esse povo. E aqui, quando nós olhamos para essa situação, nós vemos como que um pensamento negativo, como um entendimento errado nosso daquilo que nós estamos vendo, põe tudo a perder aquilo que Deus tem para nós. Mas eu louvo a Deus que desses 12 homens, tinha 2 homens ali no meio, que era Josué e Caleb, desses que foram espiar a terra. Eles tiveram o entendimento de que havia sim homens poderosos naquela terra, a cidade sim era totalmente fortificada, mas eles entendiam que Deus estava à frente deles, que eles iam vencer. Os 2 começaram a falar para o povo se calar, para aqueles homens que estavam defamando a terra, dizendo que não havia condições de entrar ali. Eles mandaram eles se calarem e falavam: nós precisamos confiar no nosso Deus, nós precisamos confiar que Deus nos colocará ali, porque nós não vamos entrar ali pela nossa força, mas Deus vai nos conduzir. Eles tiveram esse olhar, esses 2 espias, diferente do restante. E nós vemos que na multidão sempre é a minoria que acredita, é a minoria que tem fé, é a minoria que confia que Deus está à frente, verdadeiramente. Quando nós olhamos para essa situação, nós entendemos que tem pessoas, meus amados, que eles acreditam que Deus só está com eles nos períodos de bonança, nos períodos que está tudo bem, em que não há problemas, em que tudo está correndo normalmente, que Deus está com eles só nesses momentos. E esquece que Deus também está com ele no meio das batalhas, no meio das guerras, no meio do impossível. Porque o nosso Deus, a palavra do Senhor fala que Ele é o Deus do impossível. Ele está na bonança, mas Ele também está com você na guerra. Ele também está com você na peleja. Ele está à sua frente. Ele fala: não temas, filho, porque eu estarei contigo. Não foque apenas no seu olhar humano, no seu olhar limitado, mas foque em mim. Olhe para mim. Quando o gigante estiver à sua frente, quando a impossibilidade estiver à sua frente, não fique olhando apenas com o seu olhar natural, o seu olhar físico normal, humano normal, não. Olhe com os olhos espirituais. Peça que eu abra os seus olhos. Se os seus olhos estiverem fechados, peça que eu abra os seus olhos para que você veja o que eu posso fazer com você. A nossa fé não pode ser baseada só naquilo que nós vemos, naquilo que nós entendemos. Não, a nossa fé tem que ir muito além disso. Nós temos que entender que nós somos filhos de um Deus que fez o céu e a terra, um Deus que tem poder de derrubar muralhas, de transportar montes de um lado para o outro. Um Deus que tem poder de ressuscitar mortos, trazer a vida da vida àquele que já morreu. A Bíblia fala que aqueles homens ali se revoltam devido a essa situação e querem retornar para o Egito novamente, se levantam contra Moisés. Eles têm o pensamento até de criar um outro líder para eles, que conduzam eles ao Egito novamente.
da onde eles saíram, da onde eles eram escravos. Veja a situação, queridos. A pessoa, por não confiar no poder de Deus, ele prefere voltar para a vida de escravo, ser escravo do pecado, voltar para uma vida sofrida do que seguir em frente, só devido a um gigante que está na frente dele, que ele acha que Deus não pode derrubar o gigante para ele. Ele prefere ficar estacionado ou voltar para trás, enfrentar o sofrimento novamente. Mas ainda bem que Deus levanta sempre homens que confiam, homens que estão dispostos a lutar. Assim como Josué e Caleb, daqueles 12, esses dois tinham essa visão que Deus era com eles. Porque sempre na multidão, sempre vai ser a minoria que vai lutar. É a minoria que vai pelejar, muitas vezes, que vai estar ao nosso lado. Então não se iluda com a multidão, não se iludem com números, não se iludam com a multidão em volta, porque a própria multidão que está te aplaudindo, a multidão que está ao teu redor, a multidão que está com você, que você pensa que está com você, é a mesma que vai te condenar, é a mesma que vai te deixar. Assim como fizeram com Jesus. Onde Jesus ia realizando os milagres, havia multidões. A palavra do Senhor fala que eram multidões de 5.000 homens que seguiam ele. Mas na hora da dor, na hora do sacrifício, naquela cruz, todos abandonaram. Porque no meio da multidão são os poucos que querem mudança. São os poucos que realmente estão ali para enfrentar a situação com você. A maioria só querem os benefícios. Quando você não puder oferecer mais nenhum tipo de benefício a elas, elas te descartam como se fosse nada. Elas te distanciam de você. Então não se iluda com números. Você que se posiciona nas redes sociais, não se iluda com números. Tenho 1.000 seguidores, 2.000 seguidores. Não se iluda com isso. Porque o momento que você falhar, o momento que você não puder mais oferecer o que você oferece para elas, elas vão simplesmente deixar de te seguir. Nem vão lembrar que você existe mais. Então não se iluda, vai ser você e Deus. Ele é o único que nunca vai nos deixar, mesmo no nosso pior momento. Mesmo quando falhamos, mesmo quando fracassamos, Ele vai estar ali, dizendo: filho, eu estou contigo. Eu te ajudo, eu te sustento. Ainda bem que Moisés tinha essa visão. E Moisés não se importou com aquilo que aquele povo estava dizendo, mas ele foi diante de Deus rasgar o coração. Senhor, me dá uma direção, me dá uma luz, me dá uma palavra para que eu possa transmitir esse povo. E eu quero te dizer nesse dia, com essa reflexão, para que você não venha ficar dando ouvido a vozes negativas que dizem ao seu respeito, mas que você foque naquilo que o Senhor disse para você. E que você também não fique iludido com multidões, com aplausos, com falácias, mas sim, lembre-se que eles te abandonam no pior momento, eles vão te abandonar. Lembre-se que a tua confiança tem que estar em Deus, porque Ele é o único que nunca nos abandona, ainda que fracassamos, ainda com todas as nossas limitações, Ele nunca nos abandona. Foque sempre em Deus. Seja como Josué e Caleb, não seja como o resto da multidão. Que o seu olhar esteja sempre em Deus e dê ouvido à voz de Deus, não à voz de homens, porque nós seres humanos falhamos, mas Deus nunca falha. Então peça direção a Ele, peça luz a Ele, clareza em tudo que você for fazer. Coloque Ele à frente de tudo mesmo. Por mais simples que seja a situação, talvez você olhe assim: não, isso aqui eu consigo resolver sozinho, eu não preciso de Deus. Engana o Senhor, porque nós precisamos de Deus para tudo. Se nós não tivermos Deus na nossa vida, nós nem saímos do lugar aqui. A nossa perna nem se move mais. Então nós precisamos dele para tudo, em tudo. Coloque o Senhor. Aprenda isso, em tudo dai graça também. Seja grato por tudo. E o nome do Senhor seja glorificado na sua vida e que você cresça cada dia mais no conhecimento. Que você cresça apaixonado por Cristo. Que você ame a palavra. Que você busque essa palavra todos os dias. Que você guarde ela no seu coração e que você tenha prazer em meditar ela. Em estar aos pés do Mestre. Porque Ele é o único que nos dá satisfação nesse mundo. Que aparentemente parece ter tanta coisa boa que alimenta a nossa carne. Mas para o nosso espírito, para a nossa alma,
nos causa tristeza, muitas coisas que nos entristecem. É muita injustiça, é muito engano, é muita mentira. E nós temos que estar firmado na palavra verdadeira, na videira verdadeira que é Cristo. É Ele que vai nos ajudar, que vai nos dar direção e estratégia para vencer o mal nessa terra. Que você tenha um bom dia. Deus abençoe a sua vida, a sua família. E se essa reflexão fez sentido para você, compartilhe, nos ajude no nosso canal, compartilhe para que mais pessoas possam ser alcançadas. Também ative o sininho para que quando nós postarmos mais reflexões aqui, você possa ser notificado das nossas reflexões. Um abraço, tenha um bom dia e fique com Deus.